Olá pessoal, vamos iniciar o estudo do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13, Reencarnação, e estamos tratando ainda daquela reencarnação do Segismundo, né? Sob a supervisão do Herculano, que é o espírito que mais se liga ao Segismundo, ao reencarnante, né? Com a ajuda também do espírito Alexandre, que é o mentor, que é o instrutor ali do André Luiz, tá? Então nós estamos aqui acompanhando os preparativos para a reencarnação e já o andamento, né, da reencarnação do Segismundo. E nós vamos pegar aqui já o capítulo andando, né, o capítulo 13, nós já fizemos alguns estudos sobre o capítulo 13 e vamos dar a sequência então. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. O Alexandre, né, falou para as pessoas que estavam ali, para os construtores, né? Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Né? Então a gente sabe que um primeiro grande período da reencarnação é até os 7 anos, né? Onde a reencarnação está consolidada na sua base biológica, tá? A parte psicológica, emocional, ainda levará alguns anos para se consolidar. Por isso, às vezes a gente fala, né, e a gente vê essa informação que a reencarnação, na verdade, ela se completa mesmo ao longo de muitos anos. Na verdade, se a gente for analisar, só na fase adulta mesmo que esse processo vai se completar. Porque todo o período de amadurecimento do corpo, a infância, a adolescência, tal, é todo um período experimental, cercado de conflitos, de inseguranças, em que nós ainda não estamos na plenitude das nossas forças e dos nossos potenciais, tá? Então, nesse sentido, a reencarnação ela não se encerraria propriamente nem nos 7 anos e nem na puberdade, mas só mais tarde, né? Mas o que a gente está analisando aqui é que os 7 anos nós temos um grande primeiro período aí, uma primeira etapa, tá? Em que biologicamente falando, é um período muito importante, tá? Em que a vida da criança ela se afirma e se mantém, né? E se fortalece como uma plantinha que vai pegando mesmo, né? Uma semente ali que vai pegando e que passa a se desenvolver a contento, gerando mais segurança para todos aqueles que trabalham para esse desenvolvimento, né? E o Herculano vai ser o espírito que vai acompanhar mais presentemente durante esses 7 anos. Essa primeira grande etapa. O Herculano vai estar ali como espírito protetor do Segismundo, bem próximo a ele, para ajudar, né, para que ele tenha as condições de pegar mesmo, de engrenar aí nessa nova encarnação, né? Depois desse período, continuou o Alexandre falando, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Isso é muito interessante, né? Pelo jeito, ele vai continuar sendo o espírito protetor do Segismundo, né? Mas não o tempo todo vigilante ali para quaisquer necessidades, por menores que sejam, em vista das preocupações com a saúde, com a manutenção da vida, porque já vai ser um corpo mais suficientemente formado ali, né, mais forte, né, até os 7 anos de idade, já passou por muitas situações, já passou da fase crítica, vamos dizer assim, né?
mas ele continuará acompanhando um pouco mais distante, tá? Nós não sabemos como que é esse distante, como que é esse próximo aí, nós não sabemos exatamente, né? Só quando nós vivenciarmos, né? Mas com certeza sendo o espírito protetor acompanhando naquilo que for necessário, com toda certeza, né? Assim como é conosco também. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Tá? Então, o primeiro papel do herculano será esse. Né? Até os 7 anos de idade, no primeiro momento, ele deve zelar pela formação fetal, pelo desenvolvimento da organização fetal. Tá? Então, os construtores, os técnicos da espiritualidade prepararam todo esse alicerce aí. Né? E eles estão levando a cabo essa situação. Né? Mas depois, os construtores não ficarão o tempo todo ali. Ficará o herculano. O herculano vai zelar pelos cuidados com a organização fetal. Por certo, recebendo assistência desses técnicos, como aquele médico que passa de vez em quando, todo dia ou toda semana, para dar uma olhada como é que está, olha os mapas cromossômicos, dá uma olhada na organização fetal, faz ajustes daqui, ajustes dali, né? Mas é o herculano que vai estar ali fixamente para ajudar, né? Defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Então, uma das funções do herculano ali é defender o templo maternal. O que é o templo maternal? É o útero materno. É aquele ambiente onde o feto está se desenvolvendo. Então, se precisar, ele vai aplicar passe, vai magnetizar, né? Vai colocar uma medicação, tudo o que precisar para proteger, para manter as melhores condições do templo maternal. Né? Para que, defendendo, né, esse templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Porque um espírito de luz vem à Terra, ele vai trazer muita coisa boa, ele vai ajudar, não é uma reencarnação comum, como a gente já viu, né, que tem 2 tipos de reencarnação. Aquela reencarnação tipo comum, daquela pessoa que vem apenas no esforço evolutivo, que ela vem para ela evoluir, porque ela não tem muita condição para ter um impacto social positivo, mais amplo, né? Para elevar o padrão da sociedade. Então, não, ela vem para evoluir ela, né? Para que ela dê alguns passos na senda da evolução. Mas existe um outro tipo de reencarnação, que é essa do Segismundo, onde a pessoa já demonstra determinadas qualidades que serão muito importantes para o planeta, para a sociedade. Não quer dizer que ele vai ser alguém conhecido no planeta, que vai se destacar, que vai ser algum presidente, não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele é alguém que onde estiver, ele terá uma influência social maior. Ele terá um impacto na sociedade maior do que o tipo comum, do que a pessoa que ainda não conquistou valores mais expressivos, conhecimentos mais expressivos. Porque aquele que conhece mais, aquele que ama mais, aquele que ajuda mais, ele acaba se tornando um referencial para a sociedade, ou esteja onde estiver, pode estar numa cidadezinha pequena, ou no meio da fazenda, ou pode estar numa cidade grande, ele sempre será um referencial para outras pessoas. Tá? É o caso do Segismundo aqui. Tá? Então, um espírito nessas condições, ele sofre o assédio das entidades que não querem que isso aconteça. Os inimigos dele do passado, os inimigos da mãe dele, do pai, da família, os inimigos do bem.
né? Porque o próprio bem tem inimigos. Aqueles que não querem o bem. Jesus tem inimigos. Aqueles que não gostam de Jesus, não querem nem ouvir falar de Jesus. Né? Que dirá nós, que somos criaturas muito imperfeitas ainda. Então, nós temos esses inimigos que por vezes atentam contra a nossa oportunidade. No caso da oportunidade do Segismundo, é uma oportunidade maravilhosa. Olha só, está recebendo ajuda de um espírito do nível do Alexandre, do nível do Herculano, né? Então, é alguém que vem numa maravilhosa oportunidade de crescimento pessoal, né? Mas os espíritos das sombras não querem isso. Eles não querem que nós evoluamos, né? Então, muitas vezes atentam contra a saúde da mãe, contra o desenvolvimento do feto. E o Herculano vai ser aquele protetor, auxiliando na defesa do templo maternal, né? Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo. Tá? Então, olha aqui, o Alexandre está chamando a atenção dos espíritos construtores, tá? Para a formação do timo. Assim, olha, o Herculano vai estar aqui durante 7 anos, ele vai ajudar primeiramente na formação fetal, depois ele vai acompanhar o crescimento da criança e tal, né? Só que eu peço para vocês, construtores, que tomem muito cuidado na formação do timo. O que é o timo? Né? Ele continua, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Tá? Então, o que é o timo? O timo é uma glândula, tá? Que fica na base aqui da garganta, do tórax, em cima aqui do tórax, na base da garganta aqui, né? Bem central, né? Nós veríamos assim o timo mais ou menos bem no meio dos 2 pulmões, né? Os 2 pulmões, um de cada lado, e o timo no meio, seria bem centralizado mesmo, né? Aqui mais na área da frente aqui, né? É na base da garganta. Então, o timo é o responsável pela imunologia do nosso corpo. A nossa defesa imunológica. Tá? É o timo que coordena essa defesa imunológica. Então é fundamental. E conforme o que o Alexandre está dizendo, desde o útero materno, a formação, né, do timo, já a função dele já no útero materno já vai ser importante contra os agentes que possam vir a atentar contra a vida do ser que está se desenvolvendo, do corpinho que está se desenvolvendo, tá? Então, o Alexandre está chamando a atenção deles aqui, o cuidado para com a formação do timo, tá? A gente não faz ideia, né, dos cuidados, da complexidade desse conhecimento dos espíritos amigos, do cuidado que eles têm conosco, os técnicos da espiritualidade, o quanto eles nos defendem, o quanto eles se preocupam e agem para a nossa segurança, né? A gente não faz ideia disso, né? Mas aqui dá para ter uma noção. Aí ele continua dizendo, precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos... vamos dar uma paradinha aqui, ó. Então olha lá o que ele está dizendo, né? Nós precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular do timo até que se forme a medula óssea. Medula óssea se forma também durante a formação do corpo, tá? A medula óssea vai se formar a partir de um certo momento. Tá? A partir de um certo momento, ela vai começar a funcionar
E vocês sabem que a medula óssea é a produtora do sangue, né? Dos corpúsculos sanguíneos, tá? É a medula óssea que vai se responsabilizar pela produção das hemácias, tá? Então, assim, a medula óssea, também conhecida como tutano, é um tecido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue periférico, como hemácias, leucócitos e plaquetas, quer dizer, as células brancas, células vermelhas, as hemácias as vermelhas, leucócitos as brancas, né? E as plaquetas. Então, olha a importância da medula óssea, né? Então, o Alexandre está pedindo a atenção deles da preparação, da formação do timo para proteger o organismo até que a medula óssea entre em atividade, à medida que ela vai se formando e começa a produzir, né, as hemácias, leucócitos, plaquetas e tal, para que renove o sangue continuamente e para que as defesas do organismo sejam maiores, né? Então ele está, conhecedor que é da biologia, né, da fisiologia, ele está preocupado com isso, né? Certo? Muito bem. Aí ele fala assim: os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Quer dizer que já ficaram lá os gráficos, né, dos cromossomas, como devem estar figurados. Então eles vão facilitar os serviços de formação, de estruturação, tanto do timo quanto da medula óssea, que já está tudo ali planejado, né? Os desenhos de como será, né, os genes, a figuração, a estruturação genética já está toda ali planejada. É só seguir o mapa que foi previamente elaborado, tá? Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Que depois do alerta e do Alexandre, os construtores começaram a analisar ali até mais detidamente os mapas ali para ver os detalhes que eles vão ter que levar a efeito durante o desenvolvimento, né, do feto. Enquanto se estendiam sobre meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, o André Luiz está perguntando aqui para o Alexandre, já que eles estão analisando os mapas, né, toda a genética, como que vai se estruturar, e está perguntando se isso tem caráter absoluto. Se a lei da herança será ilimitada. Se ele vai receber a total imposição das características dos pais. E mesmo as enfermidades ou disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral. Tá? Vamos ver o que o Alexandre responde para o André Luiz. Não, André, não, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida, e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Tá? Então, os organismos, né, dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais.
com os caracteres do próprio sangue, daquela família, né, daquele casal. Né? Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Quer dizer, o Alexandre está dizendo que existe um espaço aí para alguma flexibilidade, para alguma liberdade. Não é algo absoluto. Essa herança dos pais, essa herança da população genética que a gente está inserido, não é absoluta essa herança, tá? Então existe um espaço aí para a liberdade espiritual, tá? Vamos entender com mais clareza essa questão. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Tá? Veja bem, gente, nós herdamos tendências, não qualidades. Tá? Não comportamentos já prontos, habilidades prontas, nós herdamos tendências. Agora, o que nós vamos fazer com essas tendências, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Né? O paralelismo psicofísico, que as doutrinas biológica e psicológica tentaram estabelecer, um paralelismo entre o corpo e a psicologia, não se mostrou da forma como imaginaram. Né? Antes imaginava-se que o conhecimento da genética ia demonstrar cada vez mais as possibilidades de se criar gênios da matemática, da física, da astrologia, simplesmente juntando espermatozoides e óvulos de pessoas que foram grandes na Terra ou que tinham uma bagagem genética, mas de pessoas que eram pessoas espetaculares. Só que isso não se comprovou até hoje. Isso não demonstrou resultados espetaculares como se imaginou. Né? Então esse paralelismo psicofísico foi caindo por terra. Hoje já não se acredita mais que a genética, você vai juntar duas pessoas super inteligentes e você vai ter uma pessoa inteligente. Não. É isso que o Alexandre está dizendo aqui. Que você herda tendências. Você não herda virtudes, qualidades. Tá? Por quê? Porque as virtudes, elas são resultado de um longo processo de aperfeiçoamento individual, do espírito que está vindo. Então você pode ter até uma tendência por ter uma disposição biológica, genética, muito propensa para determinada área, para arte, para música. A pessoa tem lá um ouvido maravilhoso, tem um ouvido com uma capacidade, vamos dizer assim, fisiológica, biológica, uma capacidade auditiva extraordinária. Agora, a habilidade de fato, a qualidade de fato de ter um bom ouvido para a música, de entender a música, de vivenciar e de executar a música, aí é conquista de cada um. É conquista do espírito ao longo dos milênios e milênios de evolução. Tá? Isso para qualquer área. Nós podemos ter certas facilidades, certas disposições biológicas que facilitem um pouco para a gente. Mas a qualidade, a virtude mesmo propriamente dita, aí vai depender do uso dessas facilidades que eu tenho, do uso dessa tendência biológica que eu tenho para determinada coisa. Né? Deixa eu ver onde é que a gente parou aqui. Só um instantinho, peraí pessoal, deixa eu achar aqui que eu perdi. Tá. Então, por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras
cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Tá? Então, as primeiras, que são as tendências, elas vêm dentro de nós no sentido do corpo físico e fora de nós no sentido do ambiente, das condições que a gente tem. Tá? Então, a gente herda um aspecto genético, a gente também entra dentro de um contexto que vai ser melhor ou pior de acordo com as leis de causa e efeito, com merecimento, com necessidade, com uma série de situações, né? Agora, as virtudes, as segundas aqui que ele fala, resultam do labor individual da alma encarnada. Tá? Quer dizer, aí é o nosso uso do livre-arbítrio, da nossa determinação, da nossa vontade, né? Do nosso empenho individual. Em que? Na defesa de nós mesmos, na educação, no aperfeiçoamento, tá? A que nós somos chamados. Quando nós cuidamos do corpo, quando nós zelamos pelo corpo, nós estamos defendendo o nosso corpo. Tá? Nós estamos cuidando das melhores condições dele, estamos defendendo. Né? Quando nós estudamos, nos empenhamos, nós estamos trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa educação. Né? Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Estão vendo? Quer dizer, se a gente reencarna e a gente estima as tendências inferiores, a gente gosta das coisas erradas, né? Dos hábitos negativos, a gente acaba valorizando mais o que é negativo do que o que é positivo, né? Na nossa encarnação presente. O que a gente faz? A gente acaba reencontrando a gente acaba desenvolvendo essas tendências inferiores e acaba reencontrando elas dentro da nova reencarnação. Né? A gente acaba atraindo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. É natural. Nós acabamos buscando isso e atraindo. Né? E aí a gente acaba perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Tá? Então, que nós não podemos fazer isso. Né? Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. Né? Quer dizer, se a gente volta aqui para a matéria, dispostos mesmo a melhorarmos, a sublimarmos, né? Se nós voltamos dispostos à renovação, à elevação, ao serviço de alta elevação, então a gente acaba ficando acima, a gente se coloca acima de quaisquer tendências, né? Exigências menos nobres do corpo ou do ambiente. Tá? Então, mesmo que eu traga uma tendência, mesmo que eu seja herdeiro de uma genética, vamos dizer assim, lá não tão evoluída, né? Ou mesmo de um contexto familiar não tão evoluído, a minha disposição de vitória, de vencer, de crescer, de ajudar, ela se sobrepõe a esses fatores orgânicos e ambientais. Tá? Eu acabo superando esses fatores. Né? E exemplos não faltam de pessoas que superaram deficiências, superaram dificuldades, superaram limitações, superaram contextos difíceis, nasceu no meio da droga, no meio da prostituição e conseguiu superar. São casos raros, são casos
é, mais difíceis, né, da gente verificar todos os dias. Porque são espíritos que conseguem superar essas limitações todas. Mas existem. Muitos espíritos conseguem se sobrepor a essas limitações, né? É preciso uma vontade hercúlea, de Hércules, né, para conseguir vencer em meio a todas essas dificuldades. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Tá? Então Alexandre chama atenção para isso, né? Que em sã consciência nenhum de nós pode se queixar de forças destruidoras ou circunstâncias asfixiantes no círculo onde nasceu. Porque a gente gosta de colocar responsabilidade pela nossa falência, pelo nosso insucesso. A gente gosta de colocar responsabilidade nos outros, nos pais, na genética, no corpo, na família, na sociedade, no ambiente onde eu vivi, onde eu nasci, né? Mas nós não podemos fazer isso. Porque se essas coisas têm sim uma importância na nossa vida, e elas têm uma importância, como a gente está vendo, não tem uma importância absoluta. Não quer dizer que eu estou fadado ao insucesso. Não quer dizer que eu estou fadado a ser um criminoso, a ser um traficante, a ser... Nada disso, a ser alcoólatra, nada disso. Vai depender das escolhas que eu faça durante a minha existência, né? Inclusive eu posso mudar de lugar, eu posso estruturar uma vida muito melhor para mim, se assim eu quiser, se eu desejar, né? Mas é preciso esforço, né? É que muitas pessoas não estão muito afim de se esforçarem, né? Elas querem melhorar, elas querem todas as coisas boas da vida, mas sem esforço nenhum, né? Certo? Então, continuando aqui. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Então, olha só, gente. Tem muitas pessoas que se revoltam, né, contra as dificuldades sociais, contra a desigualdade e tal. Gente, mas não adianta a gente se revoltar. O que adianta a gente ensinar, a gente orientar que todas as pessoas têm direito de ser feliz, têm a possibilidade de ser feliz, e está nas mãos das pessoas mudarem a vida que elas levam. Nas atividades assistenciais, por exemplo, muitas vezes a gente percebe as pessoas que praticam as atividades assistenciais um discurso muito acomodatício. Infelizmente, eu sempre participei de atividades voluntárias nesse sentido e eu percebo que há um pensamento muito acomodatício, né? Onde às vezes a gente fica trabalhando com pessoas que têm uma vida muito difícil e ainda falando de como é bom aprender a lidar com a pobreza, como é bom aprender a lidar... Que é lógico, tem o seu valor nós aceitarmos as dificuldades sem revolta, tal. Isso tudo tem o seu valor, é óbvio, né? Então fazer o evangelho com essas pessoas é bom, né? Assistirem palestras e tudo mais, isso tudo é muito importante, é muito válido. Mas o que eu percebo é uma acomodação muito grande, porque nós deveríamos auxiliar para que as pessoas elas quisessem, para que elas queiram melhorar de vida, para que elas queiram sonhar, para que elas queiram algo melhor em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque elas merecem, porque elas precisam. Então, às vezes, eu vejo a gente assim, nesse tipo de atividade, meio que se acostumando também com a condição que elas estão, né? E às vezes nós somos os benfeitores que vão ajudar as pessoas
que estão em situação difícil, mas que também não fazemos nada por elas melhorarem, saírem dessa situação difícil que elas estão, né? Então a gente gosta de ir na favela, a gente gosta de ajudar, de dar um prato de sopa, né? De dar uma cesta básica, a gente adora fazer isso. Só que até quando nós vamos ter que fazer isso? Eu quero dizer assim, até quando nós vamos ter que lidar com essa situação, né? Se nós não pararmos para ajudar as pessoas efetivamente, para saírem da miséria, né? Para entenderem a vida sobre um outro prisma, né? E entenderem que elas são filhas de Deus, que merecem uma vida melhor, que devem buscar uma vida melhor e não se acomodarem a ela simplesmente, né? Se nós não fizermos isso, vamos ter que ficar muito tempo ainda dando pratos de sopa e agasalhos e pão e tudo mais, né? Então, eu não tenho nada contra, acho que isso tudo é muito importante, mas que eu acho que é necessário que nós ajudemos as pessoas a buscar algo mais, a sair dessa condição em que estão. Esse é um dos maiores benefícios que nós podemos fazer a elas. Não é? Não se trata apenas de aprender a lidar com a pobreza, se trata de mudar aquilo que é possível mudar. Não é? Se Deus colocou a gente nesse ambiente, se nós escolhemos fazer esse tipo de trabalho, é porque nós temos algo para doar, para acrescentar, para ajudar essas pessoas a mudarem também a sua realidade socioeconômica, tá? E não apenas nos acostumarmos com essa dificuldade. Né? Então são coisas aí que a gente deve ir refletindo, né? Para nós termos uma atuação social mais positiva, menos acomodatícia, né? Então vamos ver aqui, porque a gente estava falando, né, da reencarnação, das situações difíceis, sociais, que às vezes o espírito tem que lidar com a miséria, com uma porção de contextos difíceis, né? Agora, se esses espíritos que estão vindo encontram pessoas que ajudem a mudar essa realidade, e podemos ser nós, espíritas, em atividades assistenciais, incutindo pensamentos de confiança, de segurança, de você pode fazer uma faculdade, você pode ajudar a pessoa no que for possível. Isso é promoção social. Isso é promoção do indivíduo, da pessoa, do grupo social a que ele pertence, né? E isso é ajudar efetivamente, né? Então vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que estamos. Então, nós não podemos, é que nem ela está falando, em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde nasceu. Né? Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Então, em todos os sentidos, podemos nos melhorar. Nós temos liberdade para isso. Se temos alguém que nos ajuda a fazer isso, que nos estimula, melhor ainda. Vai ser mais fácil fazer esse processo. Pessoas que sejam referência no otimismo, na confiança, no pensamento positivo, no estímulo para que você mude de vida, né? Ou para que os necessitados mudem, né? De vida para melhor, né? Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Por isso que o Alexandre está falando aqui, ó, praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Quer dizer, se eu estou numa situação difícil lá, quanto mais eu me esforçar por sair dela, por subir, melhor eu me torno. Melhor eu me torno. Aquela pessoa que está numa situação de pobreza, ela não vai se melhorar apenas vivendo a pobreza. Ela vai se melhorar também
se esforçando para sair da pobreza. Tá? É uma coisa que a gente tem que pensar. Não é só na aceitação da pobreza. A gente não sabe qual é a programação dela, quais caminhos ela vai ter que trilhar, o que é melhor para ela, a gente não sabe. Não é? De repente, o melhor para ela é sair da pobreza, é desenvolver o potencial para melhorar as suas condições. Não é? Agora, se ela não conseguir ou se ela não quiser, são limitações que ela mesma vai se impor e não que nós vamos manter pelo um discurso mais acomodatício, né? Mas é porque ela não está querendo. Ela está querendo viver naquela limitação que ela está. E aí cada um é livre para fazer da sua vida o que bem entender, né? Aí continuando com o Alexandre aqui, ele diz: em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até aos 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Né? Quer dizer, o André Luiz já bombardeou ele com mais algumas perguntas, né? E que a gente acaba se beneficiando delas aqui na resposta do Alexandre. Vamos ver então o que ele respondeu, né? Quer dizer, por que eles estavam tão cuidadosos com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos a reencarnação vai estar terminada? Perguntou o André Luiz. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu, qual o pai carinhoso, e respondeu solícito: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo espiritual, perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Tá, isso aqui é uma coisa bem interessante para a gente, né? Que o Alexandre está dizendo aqui, olha, você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas. O que é isso? Ele tem as atividades mecânicas, automáticas, tá? Que funcionam independente da vontade do espírito, da atenção do espírito, do desejo do espírito, né? Cada célula sabe o que fazer, os nossos órgãos sabem o que fazer, tá? Então tem essas funções vegetativas aí que funcionam normalmente, né? Mas ele diz assim, ó, talvez você ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares, aqui já está dizendo uma coisa importante, olha só, que é o corpo perispiritual ou perispírito que dá forma aos elementos celulares. Né? Então, veja bem, desde a célula ovo, ou zigoto, né? Onde houve a fecundação do espermatozoide no óvulo, tal, começa a haver a blastogênese, né? Aquela divisão, viram 2 células, 4, 8, 16, 32, tal, vai multiplicando, parece uma amorazinha, entra na fase de módula, né? E quem está dirigindo esse processo é o perispírito. Quem está patrocinando essas divisões, essa mitose que existe das células que se dividem ao meio e cada uma tem o mesmo potencial de energia, porque a energia que está vindo é a energia do perispírito. Está sendo acrescentada ali ao corpo físico. Né? Então, é o perispírito que está dirigindo esse processo celular. Né? Então, vamos voltar aqui à lição aqui, ó. Talvez você ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue.
né? Então, o perispírito que dá forma a todas as células do nosso corpo. É ele que vai, são esses campos eletromagnéticos do perispírito que vão dando a forma, que vai conformando a formação, né? Que vai dando formato para o corpo, a disposição das células. É o perispírito que faz isso, tá? Mas talvez você não saiba que o perispírito está fortemente radicado no sangue. Olha que interessante. Ele está dizendo assim que os pontos de ligação entre perispírito e corpo, um dos pontos mais importantes de ligação é através do sangue. Né? Que no sangue o perispírito tem as suas raízes. Olha só que importante isso, né? Que o perispírito se liga ao corpo fortemente através do sangue. E nós sabemos que essa ligação, o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala da importância do núcleo das células e das mitocôndrias em particular, se eu não me engano, tá? Do núcleo das células e das mitocôndrias no citoplasma, tá? As mitocôndrias, veja bem, o núcleo das células é onde está justamente o material genético, tá? Então, olha só, é um ponto de contato muito forte do perispírito com o corpo, é justamente ali onde está o material genético. Olha como nós podemos também alterar, segundo as disposições perispirituais, segundo as disposições mentais e emocionais, a própria conformação genética nos núcleos celulares. Por isso que às vezes nós geramos até cânceres, nós geramos um funcionamento anômalo nas células, né, gerando uma multiplicação anômala, porque nós interferimos na genética. Nós criamos mutações, nesse caso, e no caso do câncer, negativa, né? Mutações que vão fazer mal para a gente. Tá? Então, você vê no caso as mitocôndrias também, que são organelas, que são responsáveis pela energia, né, nas células, a energia, a produção da ATP, da adenosina trifosfato, se eu não me engano, tá? É lá no interior das células, né, no citoplasma, nas mitocôndrias, que nós vamos ter essa produção de energias na célula, tá? E aí, um ponto também de ligação entre o perispírito e o corpo físico, através das mitocôndrias, justamente na questão energética, porque nós recebemos uma energia que vem do espírito, do ser pensante, que passa pelo perispírito e chega até o corpo físico, tá? Então, no sangue, que é um dos pontos importantes aí, principalmente no núcleo das células e nas mitocôndrias, tá? Então, é uma coisa interessante da gente analisar, né? Das ligações do perispírito com o corpo físico, tá? Então, vamos voltar aqui, né? O Alexandre está comentando, tal, para o André Luiz, né? Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Quer dizer, o feto, quando está se desenvolvendo ali, o patrimônio sanguíneo, o sangue que ele utiliza durante um bom tempo, é uma dádiva do corpo materno, da mãe. Não é ainda a produção dele, né? Lógico, a medula vai se formar, vai começar a produzir, e aí ele vai passar a ser responsável, independentemente da mãe, pela produção das suas células, né, sanguíneas, né? Mas durante um bom tempo ele vai depender dessa ajuda da mãe, no caso, né? Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências
e somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. Tá? Então vamos entender isso aqui. Então olha só, logo após o renascimento, tá? Quando a gente, né, a gestação termina, nós nascemos, né, o momento aí do nascimento propriamente dito, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas. Por quê? Porque antes, eu dentro do útero materno, eu absorvia tudo através do cordão umbilical, através da placenta, né, que era meu ponto de ligação com a minha mãe, dentro do útero materno. Tá? Então eu não precisava me preocupar em me alimentar, em beber, em comer, né, respirar. Não tinha nada disso a não ser através da própria ligação umbilical, através dos recursos que a mãe se alimenta, que a mãe respira e tudo mais, né? Então nós vivemos essa dependência durante o período gestacional, ok? Só que depois do nascimento, o que, que a gente começa a fazer? A gente começa a respirar, a gente começa a beber o leite, né, a mamar no seio materno, né, que é muito importante e tal, pelos anticorpos, né, pelos os elementos importantes de defesa do nosso organismo, os elementos de nutrição importantíssimos também, né? Ok? Então, nós mudamos o nosso modo de assimilação das energias. Continuamos dependentes, só que agora estamos usando os vários órgãos que possuímos para exercitar essa alimentação e essa assimilação das energias. Tá? Aí o Alexandre diz aqui, somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. Aqui, gente, uma coisa até para os especialistas. Eu não sou médico, não sou biólogo, sou psicólogo. Eu não sou estudioso, conhecedor a fundo da fisiologia. Estudei fisiologia, mas tem coisa que eu, né, tenho limitação. Então vocês me perdoem aqui, porque eu estou me baseando no que o Alexandre está falando. Os médicos aí que analisem, os conhecedores, né, que vão poder dizer com mais propriedade aí a respeito disso. O Alexandre está dizendo assim, olha, está explicando para o André Luiz. O André Luiz é médico, né? O Alexandre tem mais conhecimento que ele. Então ele estava dizendo assim, olha, somente aos 7 anos de vida comum, quer dizer, a criança já nasceu, já cresceu, já se desenvolveu, está com 7 anos. Somente aos 7 anos que ele começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. Elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico. Né? Aí a gente pergunta, nossa, mas será que é assim mesmo? Puxa vida, né? Até a gente tem que pesquisar e ver. Eu andei pesquisando, eu não achei nada a respeito disso. Mas é uma questão para a gente pesquisar. O Alexandre está falando, ó, somente aos 7 anos. Né? Eu pensei que, já tendo a medula formada desde a gestação, já começasse a produzir e ele começasse a presidir a formação do sangue. Mas aí ele está dizendo aqui o contrário, ele está dizendo assim, olha, somente aos 7 anos de vida é que aquela pessoa ali que renasceu vai assumir a presidência, né, vai presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. Elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. Então é uma coisa aí para ser pesquisada por nós. Puxa vida, será que até 7 anos, né, bastante coisa, né? Será que até 7 anos nós não presidimos a formação do sangue por nós mesmos? Né? Então é interessante isso, né? A título de curiosidade, né, de conhecimento para todos nós, né?
E ela diz assim, né, que é elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente. Tá? Quer dizer que para o equilíbrio, o ajustamento perispirítico com o corpo, essa questão do sangue é básica, é fundamental. Para o bom ajustamento, para o bom fluxo das energias que vem do espírito, passa para o perispírito e chega ao corpo. Né? O ajustamento espírito-corpo, né, precisa dessa questão sanguínea devidamente solucionada, para que haja um bom ajustamento. Tá? Ok? Aí ele diz assim, o sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Esse fluxo e refluxo, né? Essa respiração divina que no nosso corpo se reflete no bombeamento do coração, das artérias, das veias, do fluxo e do refluxo. Então ele diz assim, olha, o sangue é como se fora o fluido divino, as energias divinas fixando o espírito ao corpo. Tá? Então o sangue é o fluido divino fixando o espírito ao corpo, grudando, é a cola ali, é aquilo que faz com que o espírito ele se ajuste ao corpo, é o sangue, né? É o sangue. Por isso que quando a pessoa está com um nível vital baixo, né? Não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo respirar direito, né? O sangue tá com dificuldades, né? O que acontece? Está empobrecido de elementos, né? O espírito e o corpo se afrouxam. A ligação espírito-corpo se afrouxa. Os processos patológicos, né, demorados. Então o corpo vai perdendo vitalidade, né? O sangue vai se empobrecendo, vai diminuindo a vitalidade do corpo. Não se alimenta pouco, respira pouco, tem pouca atividade, então vai diminuindo e vai se afrouxando a ligação espírito-corpo. Porque aquele elemento que une os dois, ele está enfraquecido. Tá? Ok? Aí só para terminar, ele diz assim: quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. Ou se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma, né? Que eu estava falando agora há pouco, né? Quer dizer, se nós temos a dificuldade do fluxo dessa energia, então você tem, por exemplo, as pernas, começa a ter dificuldade de circulação. Então não está chegando o sangue do jeito que precisava. Isso equivale a dizer que os membros inferiores vão receber menos energia. Vão receber menos energia. O que acontece? Vai abrir espaço para o surgimento de doenças, de dificuldades, por exemplo, nas pernas, nos dedos, nos pés. Começa a esfriar, né? Facilita a reprodução aí de fungos, de bactérias, né? As feridas podem se tornar um problema, dependendo do caso, né? Então, e também se há uma diminuição do fluxo energético, não apenas um bloqueio aí para determinadas áreas, né? Mas se vai diminuindo a nossa energia, né? Até extinguir mesmo o tono vital, aí existe a morte. Aí vai existir a morte, né? Com a retirada imediata da alma do corpo físico, né? Aí se rompem os vínculos do espírito com o corpo, né? Aí surge a morte, tá? Bom, pessoal, é isso, né?
Nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí no próximo áudio a gente continua então com a conversa aí do Alexandre e do André Luiz, tá? Espero que tenha sido válido, né, esse nosso estudo, e continuaremos aí tentando nos alimentar desses conhecimentos para adquirirmos maior sabedoria espiritual, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.